Regulamentos e normas de procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais, REMP. Subseção 4. Da assistência religiosa. Artigo 469. Fica garantida ampla assistência religiosa promovendo o desenvolvimento da espiritualidade nas unidades prisionais, desde que não ultrapasse os limites de segurança. Artigo 470. Será garantido o direito de profecia de todas as religiões e o de consciência aos agnósticos e adeptos de filosofias não religiosas. Artigo 471. Será assegurada a atuação de diferentes confissões religiosas, sejam majoritárias ou minoritárias, vedados o proselitismo, a discriminação ou estigmatização. Artigo 472. A assistência religiosa não será instrumentalizada para fins disciplinares, correcionais ou para estabelecer qualquer tipo de regalia, benefício ou privilégio. Artigo 473. A assistência religiosa jamais será imposta, portanto, a adesão nas atividades propostas ocorrerá de forma espontânea, respeitando-se a vontade dos presos que poderão optar livremente pela participação ou abstenção. Subseção 5. Das atividades de lazer do preso. Artigo 474. Entende-se por lazer no contexto do sistema prisional o banho de sol, a visitação e as atividades programadas e elaboradas em conjunto pelas equipes técnica e de segurança. Parágrafo único. A Diretoria de Atendimento ao Preso e a Diretoria de Segurança poderão, conjuntamente, elaborar e proporcionar, tanto quanto possível, atividades de lazer aos presos, sem prejuízo da segurança e disciplina da unidade prisional. Subseção 6. Da avaliação da evolução e elaboração do PIR de reavaliação. Artigo 475. Decorridos 12 meses da elaboração do PIR, o preso será submetido a novas entrevistas por todas as áreas técnicas, a fim de avaliar sua evolução. Parágrafo único. Nas entrevistas mencionadas no caput, os profissionais responsáveis pelo acompanhamento do PIR deverão, quando do atendimento aos presos, prestar informações específicas consoante preenchimento de formulários, cujos modelos deverão estar disponibilizados na intranet. Artigo 476. Cabe ao gerente da CTC monitorar os prazos de avaliação da evolução e articular com os respectivos núcleos o agendamento das entrevistas de avaliação da evolução em datas e horários que não inviabilizem o comparecimento do preso nas atividades de estudo e ou trabalho. Parágrafo único. Nas entrevistas em comento, cada profissional deverá elaborar síntese nos moldes do procedimento de classificação, abordando aspectos relativos à evolução da ressocialização do preso, bem como informar se as propostas do PIR anterior foram alcançadas e, se for o caso, apresentar sugestões de adequação ou reelaboração do referido instrumento de acompanhamento da execução penal. Artigo 477. Concluída a avaliação da evolução por todos os núcleos, o gerente da CTC providenciará o agendamento da reunião da CTC para a elaboração do PIR de reavaliação. Parágrafo 1. A reunião referida no caput deste artigo será realizada nos mesmos moldes da CTC de elaboração do PIR. Parágrafo 2. O PIR de reavaliação terá vigência de 12 meses. Parágrafo 3. O PIR poderá ser reavaliado antes do prazo desde que autorizado pela presidência da comissão e, em casos de solicitação judicial, a CTC deverá emitir a avaliação da evolução do preso para fins de possíveis benefícios. Capítulo 9. Da movimentação interna. Artigo 478. Quaisquer deslocamentos dos presos, seja das celas para áreas internas ou vice-versa, serão realizados com observância às normas de segurança. Parágrafo único.
Nas unidades prisionais que contem com sistema de vídeo monitoramento, toda a movimentação interna será acompanhada pela equipe do NSVM, sendo que as situações consideradas suspeitas deverão ser imediatamente comunicadas ao coordenador de segurança para providências. Artigo 479. As salas de atendimentos e as de aula, bem como as oficinas de trabalho, devem ser estruturadas de modo a possibilitar a vigilância por parte do agente de segurança penitenciário, ao qual, via de regra, cumpre manter o preso dentro do seu campo de visão. Parágrafo 1. Quando não for possível a visualização do interior da sala de atendimento, a porta será deixada aberta, o preso permanecerá algemado e o ASP, por sua vez, permanecerá a postos do lado de fora. Parágrafo 2. Os atendimentos aos presos serão realizados, preferencialmente, em espaços apropriados a tal destinação. Parágrafo 3. Nos espaços de que trata o parágrafo 2 deste artigo não poderá haver objetos e materiais dispensáveis à realização do atendimento, que venham desnecessariamente a fragilizar a segurança da unidade. Parágrafo 4. Materiais e equipamentos não poderão ser retirados das oficinas de trabalho e o preso somente trabalhará na cela ou alojamento se sua atividade e os materiais envolvidos não comprometerem a segurança da unidade. Artigo 480. O agendamento dos atendimentos aos presos será estruturado de modo a alternar pavilhões ou alas, a fim de, preferencialmente, serem realizados em horários diversos do estabelecido para trabalho e ou estudo, bem como banho de sol ou refeições. Parágrafo único. As movimentações de presos para atendimento serão realizadas, preferencialmente, entre 8h00 metros e 17h00 metros, contudo, o horário poderá ser flexibilizado nos casos de 1. Assistência educacional permitida pela autoridade competente, 2. Atendimento jurídico realizado por advogado particular, 3. Atendimento à saúde, que será realizado sempre que necessário. 4. Trabalho do preso, com observância da natureza do serviço a ser executado. 5. Urgência e emergência. E 6. Autorização do diretor-geral. Capítulo 10 da censura. Artigo 481. Todos os pertences dos presos, ou a eles encaminhados, devem passar por vistorias antes de lhes serem entregues, direcionados a outros setores ou ficarem armazenados no próprio setor de censura. 184. Artigo 482. Os presos poderão receber, quinzenalmente, itens de complementação das necessidades básicas de higiene e alimentação, além de material para artesanato. Parágrafo 1. O recebimento, via correios, de itens de complementação previstos neste regulamento, somente será permitido para presos cujos familiares morem a mais de 100 km da unidade prisional. Parágrafo 2. Em se tratando de medicamentos com prescrição médica e documentos, ainda que os familiares morem a menos de 100 km da unidade prisional, poderá ocorrer o recebimento via correios. Parágrafo 3. A entrega presencial de pertences por visitantes cadastrados será realizada em dias úteis e horários estipulados pela unidade prisional. Parágrafo 4. Os materiais de artesanato serão definidos nas reuniões da CTC e deverão ser informados aos presos e seus familiares, bem como se deverá dar ciência ao setor de censura a respeito do material autorizado. Parágrafo 5. Os objetos e materiais lícitos, porém excedentes ou não permitidos, ficarão sob custódia da unidade prisional até que a pessoa autorizada pelo preso os recolha, mediante a assinatura do termo de restituição. Parágrafo 6. Os itens excedentes ou não permitidos deverão ser retirados no prazo de 30 dias contados a partir do recebimento do objeto, prorrogável por igual período. Parágrafo 7.
expirado o prazo de que trata o parágrafo 6 deste artigo e não havendo comparecido nenhum responsável para a retirada dos pertences ou não sendo possível localizá-lo, os bens serão descartados ou doados, mediante recibo de instituição beneficiada. Contudo, cumpre salientar que as regras em comento não se aplicam a joias, dinheiro, pedras preciosas e similares. Artigo 483. A entrega de pertences por visitante será registrada em formulário próprio para controle interno, constando a assinatura do visitante, do servidor responsável pelo recebimento e do preso interessado. Parágrafo único. O formulário próprio de controle interno será preenchido em duas vias, devendo uma ser arquivada na unidade prisional e outra entregue, a título de recibo, ao visitante. Artigo 484. O recebimento e ou repasse de pertences, salvo medicamentos e documentos, poderão ser suspensos, interrompidos ou adiados caso o diretor-geral julgue que o procedimento esteja colocando em risco a segurança da unidade. Parágrafo único. A suspensão e a interrupção do recebimento de quaisquer das modalidades de complementação deverá ser informada à ASP. Artigo 485. Haverá autorização para recebimento de pertences quando o responsável pelo envio ou entrega for cadastrado e credenciado como visitante do preso. Parágrafo único. A despeito do previsto no caput deste artigo, competirá ao diretor-geral avaliar a real necessidade de manter o recebimento de pertences por meio dos correios ou da entrega por visitantes dos presos. Todavia, o ato de proibição total deverá ser comunicado à SUAP. Artigo 486. É defeso aos ASPs, bem como aos demais servidores ou prestadores de serviço, a realização de compras para os presos. Parágrafo único. Os servidores do setor administrativo, quando autorizado pelo diretor-geral, poderão comprar para os presos, a título de complementação, itens de necessidades básicas. Seção 1. Dos itens de complementação. Artigo 487. Serão vistoriados e, estando em conformidade com as regras de segurança, entregues aos presos os seguintes itens de complementação às necessidades básicas: 1. De higiene, aparelho de barbear. 1. Feito de material plástico. 2. Cabo vazado. 3. Máximo de 2 lâminas. E 4. Reposição condicionada à devolução do usado. B. Desodorante em forma de creme. C. Shampoo 350 ml. D. Condicionador ou creme de cabelo 350 ml. E. Gel dental. 1. Forma líquida. E 2. Embalagem transparente de 100 gramas. F. Escova dental simples, cuja reposição se condiciona à devolução da usada. G. Sabonete em barra 90 gramas. H. Hidratante corporal 200 ml. 1. Esponja de banho em tamanho máximo de 15 cm ou bucha vegetal sem forro. Em tamanho máximo de 15 cm. J. Papel higiênico. K. Um cortador de unha sem lixa, com entrega condicionada à devolução do anterior. L. Um pente de plástico. M. Absorvente íntimo externo. N. Sabão em pó. E. Pano de chão, cuja entrega se condiciona à troca. 2. De alimentação. A. Bolacha. 1. Sem recheio. 2. Tipo água e sal. 3. Maisena ou amanteigado. E 4. Máximo 800 gramas. B. Suco em pó adoçado de no máximo 0,1 kg. 3. Diversos. A. 10. Envelopes. B. 10. Selos de tarifa comercial. C. 0,1. Uma caneta azul ou preta transparente, cujo recebimento se condição à devolução da anterior. D. 0,1. Caderno tipo brochura com 96 páginas. E 10. Maços de cigarro. F. Cartão telefônico, quando se tratar de unidade em que seja autorizado. G. 0,1. Isqueiro transparente, exceto bique, cuja reposição se condiciona à devolução do usado. H. 0,1. Livro, exceto conteúdo pornográfico, cujo recebimento se condiciona à devolução do anterior. 1. 0,1. Uma Bíblia pequena de capa mole sem zíper. Parágrafo 1.
Os itens constantes dos incisos deste artigo serão repostos periodicamente, mantida a quantidade e especificações descritas. Parágrafo 2. A reposição de qualquer um dos itens de complementação, decorrente de uso inadequado, dependerá de autorização do diretor de segurança. Subseção 1. Dos critérios de acréscimo aos itens de complementação. Artigo 488. A relação de itens complementares às necessidades básicas poderá, desde que autorizado pela Diretoria de Atendimento ao Preso e pela Diretoria de Segurança da Unidade Prisional, ser acrescida em 101 par de chinelos de dedo de qualquer marca, contudo, deverá ser do tipo convencional Havaianas. 201 uma calça de moletom vermelha sem estampas e lisa, bem como sem acolchoamento e zíperes. 301 uma camisa de malha vermelha sem estampa e lisa. 401 uma blusa de frio de moletom vermelha, lisa e sem estampa ou acolchoamento ou forro, bem como sem capuz e zíperes. 5 peças de roupa íntima, se homem. A. 044 cuecas e B. 022 pares de meias comuns, vedado meião de jogador de futebol. 6 peças de roupa íntima, se mulher. A. 044 calcinha sem detalhe. B. 044 sutiã sem aro ou detalhe. E C. 022 pares de meias comuns, vedado meião de jogador de futebol. Parágrafo único. Além dos itens elencados neste artigo, será permitida a entrada de 044 fotografias de familiares, vedado conteúdo erótico ou pornográfico e 01 uma televisão de até 22 polegadas, contudo, não poderá haver mais que 01 aparelho em cada cela. Artigo 489. Os itens não elencados nesta seção e que venham a ser entendidos como de complementação às necessidades do preso, dependem de autorização do diretor-geral, ao qual cumpre ponderar segundo a conveniência e especificidade de cada unidade prisional, não dispensada a devida comunicação ASP. Parágrafo único. Nas unidades prisionais femininas ou destinadas ao público homossexual, todos os materiais de beleza autorizados pelo diretor-geral permanecerão no setor de censura, que os entregará aos presos em dias e horários previamente agendados. Seção 2. Do controle dos valores pecuniários. Artigo 490. Os valores depositados em benefício dos presos ficarão retidos, mediante recibo, no núcleo de finanças da unidade prisional, uma vez que não é permitida a posse de dinheiro nas celas. Seção 3. Da vistoria nas correspondências escritas. Artigo 491. A comunicação com o mundo exterior será permitida, todavia, sempre que houver quaisquer suspeitas, as correspondências, sejam as recebidas ou as que serão expedidas, deverão ser vistoriadas. Parágrafo 1. Não será permitida entrada ou saída de quaisquer outros objetos dentro dos envelopes das cartas, além das folhas da missiva. Parágrafo 2. As cartas serão enviadas por meio de selo comercial e, por consequência, deverão pesar no máximo 20 gramas, o equivale a aproximadamente 3 folhas. Parágrafo 3. Todas as correspondências dos presos, sejam expedidas ou recebidas via correios ou por meio de visitante, serão devidamente registradas no sistema Infopen 188 capítulo 11. Da visitação ao preso. Seção 1. Do Núcleo de Assistência à Família do Preso. NAF. Artigo 492. O NAF visa humanizar e tornar mais eficiente o atendimento aos familiares dos presos, bem como aperfeiçoar a metodologia de cadastramento dos interessados em se credenciarem como visitantes aos presos. Parágrafo único. O NAF é subordinado à Superintendência de Atendimento ao Preso. SAP tem como missão o desenvolvimento do atendimento ao familiar do preso, a partir da consciência de alteridade fundamentada no princípio da dignidade humana, no respeito às diferenças e na aceitação do próximo. Artigo 493.
A UNAF cumpre, mediante interlocução direta com os superintendentes e diretores da SUAP, bem como com os diretores das unidades prisionais, diligenciar para prestar aos familiares dos custodiados o devido atendimento com o máximo de qualidade. Parágrafo único. Os servidores das unidades prisionais e superintendências da SUAP deverão prestar o apoio necessário aos servidores do NAF para que possam desenvolver suas atribuições junto aos familiares dos custodiados. Artigo 494. O NAF deverá dispor de equipe multidisciplinar composta por 1. Assistente social, 2. Psicólogo, 3. Analista executivo de defesa social, analista técnico jurídico, e 4. Assistente executivo de defesa social administrativo. Artigo 495. A UNAF compete atender aos advogados constituídos pelos custodiados e ou por seus familiares, quanto ao fornecimento de informações e ou documentos necessários à instrução de processos judiciais ou administrativos. Parágrafo 1. A solicitação de documentos poderá ser feita pessoalmente por estagiários desde que apresentem carteira emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, 0AB, bem como cópia de procuração ou subestabelecimento e, ainda, autorização assinada pelo advogado constituído, com especificação dos atos a serem praticados e discriminação dos documentos solicitados. Parágrafo 2. A solicitação de documentos poderá ser feita pessoalmente durante o horário de expediente ou pelo e-mail naf@defesasocial.mg.gov.br, bem como informações em geral poderão ser obtidas por telefone. 189. Artigo 496. Cumpre a UNAF, na medida em que haja logística, a disponibilização de espaço e apoio administrativo para a atuação de defensores públicos, no âmbito da assistência jurídica aos familiares dos custodiados desprovidos de recursos financeiros para constituir advogado particular. Artigo 497. Entre as atribuições do NAF, destaca-se a realização de todo o cadastramento de visitantes aos custodiados, seja para visitação social ou íntima, além de analisar, por meio do serviço social, as necessidades com relação aos presos, bem como as necessidades dos próprios familiares. Parágrafo único. As unidades prisionais, uma vez que os familiares foram atendidos pelo NAF, somente recebem os visitantes nos dias e horários estipulados no ato do mencionado cadastramento. Artigo 498. O procedimento de cadastramento dos visitantes será realizado mediante entrega de documentação a ser analisada pelos servidores do NAF, os quais informarão ao interessado quando do deferimento do seu pedido, bem como orientarão quanto aos dias, horários e outras condições a serem observadas no ato da visitação. Parágrafo 1. No caso de indeferimento do processo de cadastramento para visitação, o interessado será esclarecido e orientado quanto ao que deva fazer para regularizar a sua situação e tornar-se apto ao credenciamento como visitante. Parágrafo 2. Os que residam fora da RMDH, ou mesmo em outros estados, em razão da maior dificuldade decorrente da distância e do elevado custo do deslocamento, poderão solicitar o cadastramento via correios, aos quais será entregue a credencial de visitante pela própria unidade prisional quando da realização da primeira visita. Parágrafo 3. Situações e fatos supervenientes que se refiram à forma de cadastramento de visitantes serão tratados pelo NAF por meio de portarias e outros instrumentos legais próprios e oportunos. Artigo 499. Os atendimentos serão direcionados, inicialmente, aos familiares dos custodiados recolhidos nas unidades prisionais da capital e região metropolitana e realizados nos dias úteis de 9h00 às 17h00, sem intervalo para almoço. Parágrafo único. O endereço do NAF para atendimento presencial ou via Correios é: Avenida Amazonas, número 265. Bairro Centro CEP.
30.180.000 Belo Horizonte. MG. Artigo 500. Considerando que as unidades prisionais estão sendo assumidas pelo NAF de forma gradativa, as famílias deverão fazer contato telefônico, junto ao próprio NAF, para saberem onde será realizado o atendimento, NAF ou unidade prisional, sob pena de não serem atendidas e terem que se encaminhar ao local correto. 190 Artigo 501. O prazo para fornecimento de quaisquer documentos pelo NAF, assim como nas unidades prisionais, será de 8 dias, prorrogável por igual período mediante comunicação ao interessado. Seção 2. Do cadastramento e credenciamento. Artigo 502. Os interessados em fazer visita a presos em unidades prisionais da SUAP devem estar autorizados e, para tanto, serão submetidos a procedimentos de cadastramento e credenciamento nos termos deste regulamento, bem como consoante legislação pertinente. Artigo 503. Nas unidades prisionais não assistidas pelo NAF, caberá à Diretoria de Atendimento ao Preso da própria unidade a responsabilidade de cadastrar e credenciar os interessados em fazer visitas aos presos. Artigo 504. A avaliação da viabilidade do cadastramento e credenciamento do visitante será realizada pela Diretoria de Atendimento ao Preso em conjunto com a Diretoria de Segurança, ouvindo-se o preso que poderá concordar ou não com a visita, mediante a apresentação de justificativa ao serviço social da unidade. Parágrafo único. Cumprirá a Diretoria de Atendimento ao Preso a execução, propriamente dita, do procedimento de cadastramento e credenciamento do visitante. Todavia, havendo necessidade, a incumbência poderá ser compartilhada com o pessoal da Diretoria de Segurança. Artigo 505. O processo de cadastramento e credenciamento do visitante deverá ser concluído em no máximo 10 dias úteis a contar da solicitação do interessado, de modo a possibilitar a tramitação dos documentos e apreciação do assistente social da unidade prisional. Parágrafo único. As solicitações para cadastramento e credenciamento serão recebidas de 9h00 às 16h00, em dias úteis, na unidade prisional em que esteja o preso a ser visitado. Artigo 506. Uma vez autorizado, o credenciamento terá validade de 365 dias e, findado este período, o visitante, caso tenha interesse, se submeterá a novo processo de cadastramento e credenciamento. Artigo 507. O cadastramento será efetuado pessoalmente na unidade, contudo, quando o interessado morar a mais de 100 km da unidade, poderá ser realizado via correios. Parágrafo único. A possibilidade de realização de cadastramento mediante correspondência encaminhada à unidade prisional ocorrerá nos casos em que esta não seja atendida pelo NAF, cuja forma de atuação foi elucidada em seção específica deste regulamento. Subseção 1. Do cadastramento e credenciamento para visitação social e ou íntima. Artigo 508. Conforme previsto na Lei Federal de Execução Penal, constitui direito dos presos o recebimento de visitas do cônjuge, da companheira ou companheiro, de parentes e amigos em dias determinados. Parágrafo único. Os visitantes deverão, antes de iniciarem as visitações, estar devidamente cadastrados e credenciados nos termos deste regulamento. Artigo 509. Todo cadastramento será analisado pelo assistente social, o qual poderá demandar entrevista com o interessado, sobretudo, se se tratar de visitação íntima, quando será obrigatória a realização de entrevista para a avaliação da possibilidade do credenciamento. Artigo 510. Cada preso só poderá ter credenciados um visitante como cônjuge, companheiro ou companheira para fins de visita íntima. Parágrafo 1. Em caso de desconstituição do casamento ou união estável resultando no descredenciamento do visitante, dever-se observar prazo mínimo de 6 meses para que se inicie novo procedimento de cadastramento e credenciamento.
Parágrafo 2. Uma mesma visita não poderá ser cadastrada e credenciada como íntima para mais de um preso. Artigo 511. Na modalidade visita social poder-se-á cadastrar e credenciar vários visitantes, contudo, quando da efetivação do ato de visitação, a entrada ficará limitada a 2 adultos. Parágrafo 1. As crianças e adolescentes somente poderão realizar a visita se estiverem acompanhados pelo responsável legal ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial, nos termos da Lei 12.962, de 08 de abril de 2014. Parágrafo 2. Os filhos com 18 anos incompletos, devidamente cadastrados e credenciados, desde que acompanhados do responsável legal ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial, nos termos da Lei 12.962, de 08 de abril de 2014. Poderão entrar para visitar o pai ou mãe e não haverá limite pré-estabelecido quanto ao número deles por preso. Parágrafo 3. As pessoas interessadas em realizar visita a cônjuge, companheiro ou companheira, namorado ou namorada, não poderão ser cadastradas e credenciadas para mais de um preso. Subseção 2. Do cadastramento dos cooperadores religiosos e ou de políticas sobre drogas. Artigo 512. A solicitação de cadastramento e credenciamento será apresentada pelo interessado, pessoalmente, na unidade prisional onde pretenda atuar como cooperador, juntamente com a seguinte documentação: 1. Carteira de identidade CPF, 2. Comprovante de endereço residencial com data recente, de no máximo 3 meses, em seu nome ou em nome de parente de 1 grau, e 3. Carta de apresentação emitida por instituição religiosa ou de políticas sobre drogas devidamente constituída. Parágrafo 1. A carta de apresentação de que trata o inciso 3 deste artigo deverá ser redigida em papel timbrado da instituição e estar devidamente carimbada e assinada pelo seu responsável legal. Parágrafo 2. Na carta de apresentação em comento no parágrafo 1 deste artigo, a instituição deverá declarar expressamente sua total responsabilidade sobre seus membros no tocante aos atos que venham praticar na condição de cooperadores junto às unidades prisionais em que atuem. Artigo 513. Para efeito de cadastro e credenciamento, o interessado em atuar como cooperador deverá preencher os seguintes requisitos: 1. Ser maior de 18 anos de idade. 2. Estar em situação de regularidade no país, se estrangeiro. 3. Ser membro ativo da instituição religiosa ou de políticas sobre drogas a ser representada. E 4. Não ter parente de até 4 grau preso em unidade do sistema prisional. Subseção 3. Do cadastramento e credenciamento do advogado. Artigo 514. O procedimento de cadastramento e credenciamento dos advogados dos presos ocorrerá no dia da visitação. Parágrafo 1. O advogado deverá apenas apresentar carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, bem como prestar informações necessárias ao controle institucional dos visitantes, em geral, que passam pelas unidades prisionais. Parágrafo 2. O servidor responsável pelo cadastramento e credenciamento deverá checar no sítio eletrônico da OAB www.oab.org.br a possível existência de cancelamento ou suspensão da inscrição do advogado, bem como de outras eventuais irregularidades que possam inviabilizar o acesso do profissional ao preso que aguarda atendimento. Seção 3. Da visita social. Artigo 515. A visitação terá início às 8h00 e término às 17h00, porém, a entrada de visitantes poderá ocorrer até às 14h00, no máximo 193. Parágrafo único. Encerramento da visitação poderá ocorrer às 16h00 mediante justificativa da direção e anuência da SP.
Artigo 516. A visitação será semanal ou quinzenal e poderá, a critério da direção da unidade prisional, ocorrer no sábado ou no domingo, limitando-se a entrada de 2 adultos. Parágrafo único. Crianças e ou adolescentes só poderão entrar na unidade prisional acompanhados pelo responsável legal ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial, nos termos da Lei 12.962, de 08 de abril de 2014. Artigo 517. Os dias de visitação que venham a incidir em datas festivas poderão ser alterados a critério do diretor-geral, ouvido o diretor de segurança e o diretor de atendimento ao preso, devendo a SPI ser informada das alterações. Artigo 518. A visita social ocorrerá em locais destinados a esse fim, vedado o acesso do visitante à cela do preso. Parágrafo 1. As unidades prisionais que não dispuserem de locais apropriados exclusivos para visitação social poderão utilizar os pátios, normalmente utilizados para o lazer e banho de sol dos presos. Parágrafo 2. Quando a estrutura física da unidade prisional não propiciar ambiente específico para visitação social e não havendo possibilidade de utilização dos espaços de lazer e banho de sol, os presos poderão receber as visitas nas próprias celas, mediante prévia e expressa autorização do diretor-geral. Artigo 519. Todos os visitantes, inclusive os menores de idade, devem passar por revista, sob pena de não poderem adentrar na unidade prisional. Parágrafo único. A revista nos menores será acompanhada pelo respectivo responsável legal ou pessoa por ele indicada. Artigo 520. O visitante portador de deficiência física que o impeça de ser submetido à revista padronizada deste regulamento poderá requerer cadastramento e credenciamento para a visita assistida, mediante a apresentação de laudo técnico emitido por médico especialista. Artigo 521. Os visitantes não poderão permanecer nas dependências da unidade prisional antes ou depois do horário destinado à visitação. Artigo 522. É vedado ao visitante do preso adentrar a unidade prisional trajando 1. Bermuda ou sorte, 2. Saias ou vestidos curtos, ou seja, acima do joelho. 194. 3. Roupas decotadas ou transparentes, 4. Camisas curtas, ou seja, acima do cós da calça, 5. Camiseta sem manga, 6. Roupas justas ou insinuantes, 7. Roupas acolchoadas ou com forro, 8. Roupas que tenham acima de 0,4, 4. Bolsos, 9. Roupas com detalhes em metal, 10. Roupas vermelhas ou pretas, e 11. Roupas íntimas com aro ou metais. Artigo 523. O visitante não poderá usar cintos, capuz, boné, chapéu ou similares, bem como não poderá usar sapato fechado ou com solado grosso ou com salto ou outros que sejam análogos. Parágrafo 1. Será permitida a entrada apenas dos visitantes que estiverem usando o chinelo de dedo convencional, de qualquer marca, contudo, deverá ser semelhante ao chinelo Havaiana simples. Parágrafo 2. Prendedores de cabelo serão permitidos desde que sejam do tipo buchinha. Artigo 524. O visitante não poderá trajar roupas que façam alusão a times de futebol ou apologia ao crime ou consumo de drogas, partidos políticos, candidatos eletivos e forças de segurança, bem como não poderão se apresentar usando trajes similares aos utilizados, 1. Pelas Forças Armadas, 2. Pelos agentes de segurança penitenciários, e 3. Pelas polícias militar ou civil. Artigo 525. O visitante não poderá usar ou portar, 1. Bijuterias ou joias, exceto aliança, e 2. Relógio. Artigo 526. Os medicamentos entregues pelos visitantes deverão estar devidamente acompanhados das prescrições médicas e serão encaminhados ao núcleo de saúde e atendimento psicossocial, onde ficaram sob a responsabilidade dos profissionais qualificados para efetuarem sua administração aos respectivos presos.
Artigo 527. Será permitido ao visitante social adentrar na unidade prisional de posse de alimentos, desde que estes estejam em vasilhames plásticos transparentes, ficando proibida a entrada de 1. Alimentos que contenham recheio e ou cobertura, 2. Alimentos com osso, espinho ou caroço, 3. Alimentos como a. Salada de maionese, b. Macarronese, c. Estrogonofe ou salpicão com maionese, e d. Similares, 4. Alimento com muito caldo ou gordura, 5. Alimentos ácidos, como vinagrete ou similares, 6. Alimentos em pó, tais como a. Farinha, b. Leite, c. Achocolatado, e similares, 7. Bebidas com qualquer teor alcoólico, 8. Suco embalado em caixinhas, 9. Iogurtes em geral, 10. Doces com aspecto heterogêneo, a. Como os que contenham pedaços ou camadas, e b. Similares. 11. Frutas cítricas, abacaxi e uva, 12. Feijão com qualquer tipo de mistura, 13. Quaisquer tipos de condimento e tempero, 14. Uvas passas, 15. Azeitonas, óleo ou azeite, 17. Torresmo e bacon, 23. Queijo, exceto mussarela fatiada, 19. Refrigerante de coloração escura, e 20. Embutidos, a. Salsicha, b. Linguiça, e c. Similares. Parágrafo 1. Além dos alimentos elencados nos incisos deste artigo e desde que com o aval da direção, serão retidos quaisquer outros que apresentem indícios de risco à saúde do preso e ou à segurança da unidade prisional. Parágrafo 2. O total de alimentos limita-se ao consumo do dia e não poderá ultrapassar 5 kg por preso, vedada sua estocagem nas celas. Parágrafo 3. As frutas cítricas e o abacaxi poderão entrar, desde que estejam descascadas. Artigo 528. As bebidas serão limitadas, por preso, a 1,02 litros de refrigerante ou suco, e 2,01 litro de água mineral. Parágrafo único. O quantitativo de bebidas deve ser considerado à parte do total de alimentos, sendo que as embalagens devem ser de plástico transparente, devidamente lacradas, devendo o conteúdo não estar congelado. Artigo 529. Visando garantir que os servidores não percam o controle do limite máximo de alimentos e bebidas, a direção deverá manter na portaria da unidade lista ou planilha que correlacione nomes dos presos, respectivos números de Infopen e quantidades. Artigo 530. É proibida a entrada de talheres de metal e ou vasilhames e ou copos de vidro, os quais devem ser descartáveis. Artigo 531. Ao final do horário de visitação, o visitante deverá retornar com o alimento não consumido no dia, assim como com os vasilhames que adentrarem na unidade prisional. Artigo 532. No dia da visitação será permitida a entrada dos seguintes itens, por criança, 1,033, mamadeiras, 2,02, 2, mudas de roupa extra, 3,044, fraldas descartáveis, 4, lenços umedecidos em quantidade suficiente para uso no dia. Parágrafo único. Não será permitida a entrada de alimentos que necessitam de refrigeração contínua para preservação do seu consumo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!